A declaração do imposto de renda, que estava sendo esperada até o fim de abril, agora fica até para o fim de maio, mas você tem que fazer o quanto antes. O Matheus já vai preparando a papelada de todos os anos. É que o auxiliar de escritório ainda não fez a declaração do imposto de renda. Mas por que não fez mesmo, Matheus? Como houve a prorrogação, a gente acaba, deixando um pouco mais para a última hora. Tem uma documentação ainda para levantar e na correria a gente acaba deixando, Como saiu a prorrogação, a gente acaba folgando um pouco nesse tempo que sobrou aí agora para poder juntar toda a documentação para entrega. O prazo segue por hora até o dia 31 de maio. A gente sabe que tramita no Congresso uma aprovação que só está faltando ser sancionada para 31 de julho. Mas o que nós orientamos o contribuinte? Não espere essa sanção. Já use o prazo da Receita Federal, que é 31 de maio. Mesmo orientando, está complicado. O contador diz que tem cerca de 300 contribuintes. Sabe quantos procuraram o escritório até agora? 90. Mas dá para entender o porquê. As pessoas elas entendem que tem que declarar e elas não têm acesso a vários documentos. No caso dos idosos, por exemplo, que não têm acesso à tecnologia. Precisam de extratos bancários, precisam de extratos de aplicação, de poupança, e eles têm que ir até o banco para fazer a retirada desses documentos. E nisso, com os horários limitados por causa da pandemia, eles acabam não conseguindo pegar esses documentos em tempo hábil. Então, exatamente, vai atrasando toda a declaração. O aluguel sempre é um entrave na hora de prestar contas, diz o Marcos. O grande problema das pessoas é que elas acham que a declaração anual é onde você vai fazer todo o acerto com o leão. Não é verdade. Você tem aí a instrução da Receita Federal que os recebimentos mensais de aluguel, de serviços prestados, de quem está na área da saúde, ela tem que ser feita de forma mensal através do aplicativo chamado Carnê-Leão. Então a pessoa tem que fazer a apuração mensal e o recolhimento mensal do imposto. Então quando chega a declaração para o escritório, nós vemos que as pessoas não fizeram o pagamento mensal, deixando para fazer tudo nessa declaração. E isso é um erro, isso gera multas e penalidades para quem faz dessa forma. O patrimônio, também mal declarado, pode ser risco e deixar o contribuinte na malha fina. A variação patrimonial ela é fundamental para analisar se aquilo que você ganhou no ano foi suficiente para você adquirir o patrimônio que você está declarando. Então, muitas pessoas não se atentam à variação patrimonial. Elas compram carros, imóveis e na hora de fazer o resumo da variação patrimonial, mostra-se o saldo negativo. Conclusão, o contribuinte não tinha caixa suficiente para fazer essas operações. Devem declarar aqueles que receberam acima de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis em 2020. Isso equivale a um salário acima de R$ 1.900, incluído o 13º. Quem paga imposto e deixa na opção de débito automático deve ficar atento com o prazo. Para que seja debitado já na primeira cota, ele tem que mandar um pouquinho antes a declaração, até o dia 12/5. Se ele mandar posterior a essa data, não dá tempo de fazer o processamento no banco, então a primeira cota ele tem que pagar com o DARF e as demais cotas, se ele fizer a opção por débito em conta corrente, a partir da segunda já é debitado na conta dele. Em Bauru, são 88 mil contribuintes. 38 mil, ou seja, 43%, já entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, ano base 2020. Quem não prestar as contas com o leão na data certa, vai ter muita dor de cabeça. O contribuinte que deixar de entregar até 31/5, além de estar sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, essa multa pode até, dependendo do valor devido do imposto, pode ser até superior. Ele também terá o seu CPF anotado como irregular. Isso suspende conta, financiamento e vários outros atos que ele pratica na sua vida que dependem do CPF. A gente acaba levando nos olhos, se não fizer dentro desses prazos, embaraços. Rodrigo, a procrastinação é hábito do brasileiro? Não, não.
Falta de informação, falta de educação. Nós precisamos ser ensinados sobre esses compromissos. O quanto antes cumpridos, melhor para nós. Vou ter imposto a pagar. Se eu entregar antes, eu vou amaciando os pagamentos em parcelas não tão dolorosas. Agora, se você deixar mais para o final, né, vai dividir o imposto, pode, né, mas em menos prestações. Então, cada uma delas mais graúda do que se você tivesse feito antes em um maior número de prestações.